Como a comunidade reagiu à atuação da associação? Volta aí, tá errado. Tu pulou a A pergunta. comunidade local Ele da perguntou cidade errado, ou desculpa. do meio rural? Ó, como é... Olha aí, eixo 2. Relaxa, é o início pra gente... Vamos aí, eixo 2. Embaixo do eixo 2, qual é a pergunta que tá? Que ações a FAB organizou? Pronto. Ah. Agora repita a pergunta direitinho. Pronto, bora lá. Que ações a FAB organizou? Havia parceria com o poder público ou ONGs? Quando ela foi atuar em combate à pelágia, é isso? Bem, a FAB primeiro criou o Comitê de Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida, porque já existia esse comitê a nível estadual, que foi criado por Betinho, porque não era só Bezerros que estava enfrentando esse problema da fome, não, porque foi uma seca que estava assolando em todo o Nordeste e que muitas outras localidades estavam também com esse problema da fome por falta da chuva, falta de produção. Então, Betinho, em Recife, tinha criado o Comitê de Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida. Então, a primeira medida da FAB foi criar o seu comitê também, a nível local, para atuar contra a fome e a miséria pela vida e solicitar ajuda do Comitê Estadual, que também passou a enviar alimentos do Recife para cá, certo? E também se angariava alimentos também aqui com a população local. Como a comunidade... Ele tem mais. Relaxa. Essa foi a primeira medida, né? Mas a FAB também passou a fazer reuniões com a população, tanto para fazer a distribuição de alimentos, como também para levá-los a refletir sobre aquele problema que eles estavam vivenciando. Porque não adiantava somente distribuir alimentos. Se teria que tentar resolver aquele problema, de um modo geral. Também convocou a Universidade Federal para que enviasse médicos e nutricionistas, vieram aqui para a cidade para examinar aquelas pessoas que estavam contaminadas pela pelágia e indicar a medicação, fazer o tratamento daquela pessoa que estava contaminada. E a FAB continuou fazendo reuniões, tanto para a distribuição de alimentos, como para levar aquela população a refletir sobre a causa daquela situação que eles estavam vivenciando, certo? Porque não adiantava somente dar o alimento, porque eles já estavam as pessoas muito acomodadas, muitos achavam que era a vontade de Deus, entendeu? Totalmente acomodados, sem nenhuma reação, porque nem ao menos eles vieram para a cidade procurar o poder público, solicitar uma ajuda, não. Eles ficaram lá no seu cantinho, vendo os seus filhos doentes, com retardo mental, com deficiências físicas, entendeu? E nenhuma medida eles tomaram, uma apatia total, porque eles estavam acostumados a ser dominados pelo poder público, a só receber aquilo que o poder público se dispunha a fazer em troca de votos, certo? Então eles ficaram totalmente apáticos, não tiveram nenhuma reação. Só pelos comentários é que a FAB tomou conhecimento e resolveu atuar junto a essa população, no sentido de mudar essa realidade, porque não tinha como continuar essa população apática, assim, sem conhecer os seus direitos e deveres de cidadão, né? Porque como cidadão, eles tinham direito à saúde, tinham direito à assistência médica, tinham direito à alimentação, mas eles não tinham conhecimento desse direito deles e nada fizeram. Então, um dos objetivos da FAB foi também
discutir com eles, analisar com eles a realidade, o que estava acontecendo, no sentido de que eles tomassem consciência de que eles deveriam ter feito alguma coisa e ter consciência também dos seus direitos de cidadão, que como cidadãos eles tinham não somente direitos, mas tinham também deveres, porque o cidadão tem os seus direitos, né? Direito à saúde, direito à alimentação, direito à moradia, todos os direitos que uma pessoa humana tem, o cidadão tem. Mas não tem somente direitos. O cidadão também tem a obrigação de procurar suprir e satisfazer aqueles direitos que ele tem. De trabalhar, para poder ter recursos para sobreviver. Se ele é agricultor, direito à terra para poder plantar, direito à habitação, certo? Quer dizer, todos os direitos que uma pessoa humana tem, eles como cidadãos tinham todos esses direitos. Então eles tinham que ter consciência disso para poderem se habilitarem a ter uma reação e procurarem ter um procedimento diferente diante da realidade. Existia parceria com o poder público? A FAB buscou alguma, ou municipal, ou estadual, com ONGs? Como é que foi essa ideia? Não houve parceria. A parceria foi com a Universidade Federal, que a FAB procurou e solicitou ajuda, e eles vieram para cá para examinar as pessoas que estavam contaminadas pela pellagra, certo? E essa ajuda de alimento veio mais também do Comitê de Ação da Cidadania, de pessoas também que se dispuseram a arrecadar alimentos, certo? E levar para eles. Do poder público, no momento assim, não houve uma parceria deles, nem aproximação, no sentido de tentar também ajudar, não houve. Como a comunidade reagiu à atuação da associação? Como? Como a comunidade reagiu à atuação da associação? A comunidade local. No caso, tanto na cidade, as pessoas são mobilizadas, quanto as pessoas que moravam nos diversos sítios. Sim. Isso. Os da cidade concordaram, né? Acharam justo que se fizesse aquilo, que procurasse ajudar e tirar a comunidade rural dessa situação. Os agricultores também, alguns se mostravam meio diferentes, acomodados, porque eles estavam acostumados a receber tudo pronto nas mãos, né? Mas, de alguma maneira, quando se passou a mostrar para eles o direito deles como cidadão, eles então concordaram em também organizar uma associação na comunidade deles, no sentido de que eles pudessem, de uma maneira, como é que se diz, conjunta, não apenas um ou dois, porque uma pessoa isoladamente é difícil resolver esses problemas assim, né? Mas, de uma maneira associada, eles concordaram em se formar uma associação no sentido de tentarem juntos lutar para a solução dos problemas que eles tinham. Que dificuldades vocês enfrentaram? No início, nós tivemos muita dificuldade assim, de falta de um local adequado para se fazer o trabalho. Porque muitas vezes se fazia reunião, tinha uma mercearia que tinha uma salinha de lado e ali ficava aglomeração de mais de 50 pessoas para se fazer reunião, certo? Porque a FAB passou a se reunir, aí se fazia muitas reuniões, entendeu? Fazia uma reunião com um grupo, depois fazia reunião com outro, porque era grande o número da população, não era somente de uma comunidade rural. Então, essa dificuldade de um meio ambiente para se realizar, não se tinha uma sala assim onde pudesse aglomerar. Então, essa dificuldade de um ambiente adequado para se fazer a reunião.
E também, muitas vezes, nisso, essa reação deles, alguns meio diferentes, entendeu? Desinteressados, que estavam acostumados a receber. O que eles recebiam pronto dos políticos, certo? É verdade que era em troca do voto, mas eles recebiam pronto dos políticos. Não tinham ainda aquele costume de eles mesmos se esforçarem e trabalharem para resolver os próprios problemas. Essa consciência eles não tinham, mas aos poucos, com as discussões, eles foram se convencendo dos seus direitos de cidadão e também dos seus deveres. E aceitaram se organizar em associação, e assim muitas associações foram criadas, foram organizadas no meio rural. Eu acredito que se chegou, porque também se foi organizando aos poucos, acho que chegou a ter pelo menos umas 20 associações, apesar de que nem todas hoje em dia funcionam, mas que na época foi grande o número de comunidades que se organizaram. Além de Frutuoso, quais outras a senhora lembra assim que se envolviam mais? Nós começamos por Frutuoso, ali Sítio dos Remédios, Juá, Cocos, aquelas ali mais próximas do Sítio Remédio, certo? Foi por onde se começou a organizar, Cajazeiras também, aquelas que estão ali mais próximas, e na área norte, porque as comunidades da área sul, eles também organizaram associações, mas foram comunidades que sofreram menos, porque tinha terreno mais férteis, melhor terra, chovia mais também, maior precipitação de chuvas. E essa área norte sempre foi uma área mais castigada, tanto pela seca, como as terras também não eram muito propícias para a agricultura, certo? Para além do poder público, muitas pessoas da cidade mesmo acabaram se envolvendo, né? Então, que a senhora se lembra assim, de atuação de profissionais da educação, da saúde, que foram por eles mesmos, né, de certa forma, na informalidade ou se organizando, se envolvendo, até externa à própria relação com o governo municipal, né? Considerando que muitos funcionários eram contratados ou podiam ter relações com o governo, mas de própria vontade eles podiam se envolver, né, pela situação de calamidade que se encontrava. Né? A senhora consegue lembrar desse tipo de auxílio das pessoas, da população? Olha, de funcionários públicos não houve envolvimento, não. Primeiro porque os funcionários públicos têm muito aquele medo de perder o emprego, se for fazer uma coisa que se o patrão não concordar de perder aquele emprego, não é de se prejudicar. Então não havia muito essa aproximação, não. Era mais mesmo a sociedade civil. Fechou aí? Vai acontecer. Diga, doutor.